Olá, pessoal. Hoje estamos com o nosso programa Curto Circuito, um tema polêmico, GD, com uma equipe aqui super conhecida, super consagrada no setor elétrico. Vou pedir que cada um se apresente aqui, Frederico, Kátia, Dani e Rafael. Vamos lá, pessoal. Pode começar a se apresentar, Fred, depois a gente já parte para o nosso tema. Não, primeiro a Dani aí, damos A primeiro aqui, Dani, né, cara? então, beleza. Ah, Claro, não, vamos lá. Oi, pessoal. Então, Dani Bustamante, né? Sou fundadora do grupo Back-Office Regras Energia, né? Agora também com gás e da consultoria agora também. Então, vim aí para poder contribuir junto ao tema de GD hoje. Faz tudo. Ah, Muito, estamos aí. Muito bom. muito bem. Então, já que a Dani começou, então a Kátia agora. claro. Oi, boa noite. Meu nome é Kátia Bispo. Eu estou há 25 anos no setor, sou especialista regulatório. Atualmente eu trabalho no Grupo Energia e essa noite eu estou aqui para contribuir com vocês e discutir um pouquinho sobre GD. Muito bem. Rafael. Boa noite, pessoal. Sou Rafael, tenho uma consultoria também, Sora Smart Energies. Trabalho já no setor elétrico há 16 anos aí. Fiz carreira em usinas térmicas aí, do primeiro leilão de energia nova. E hoje trabalho estruturando projetos, fazendo consultorias aí dentro de estudos de viabilidade, enfim. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho de GD aí. Muito bem, tá todo mundo começando agora então. E Sim. Fred, Eu, Frederico Bosquin, Fred, como o pessoal me chama. Eu sou advogado, tenho uma formação na indústria de baixo carbono, então toda a parte de projeto de baixo carbono, energia renovável, aterro, sanitário, energia eólica, leilão regulado, mercado livre, eh, micro e mini geração distribuída, que acabou se tornando essa última fase da minha carreira. Então, eu trabalho muito na parte de estruturação de projeto, formação do capital ali, estrutura de. Não sou tão bom assim nas planilhas, mas ajudo em contratos. E participação principalmente em leilões, certames, enfim, toda a parte jurídica. E também regulatória, né? Agora, mais recentemente, toda a problemática da geração distribuída. Muito problema com distribuidora. Tem a pauleira hum, pegando e. muito bem. Então vamos começar. GD virou um tema político, né, pessoal? Nas pautas aí para, enfim, pautas políticas para ganhar votos, né? Outros com preocupações mais técnicas, né? De um lado o pessoal da GD, de outro lado as distribuidoras e a população aí no meio, né? Então, a primeira pergunta, frente à realidade do momento, é qual que tem sido o papel da ANEL? O que que a ANEL tem proposto para o tema que virou, ao virar político também, ele é bastante desvirtuado, né? A gente escuta coisas assim que fogem muito da área técnica, alguns discursos, né? Então, como é que tá, o que que a ANEL tem feito ou deveria fazer sobre o assunto? O Fred pode começar e na sequência a gente vai. Bah, eu não tenho uma opinião tão boa assim. Meu palpite sempre, minha impressão é muita letargia. Não sei se eu acho que se eu sou muito ansioso e talvez eu sofra do mal do século aqui de querer ver as coisas muito rápido, mas a gente se debruça e se revira sobre o mesmo problema, talvez com uma década, né? Então a gente já devia ter discutido lá lastro e potência lá atrás, tarifa binômia, preço horário, estratificação mais adequada da tarifa, clareza de dados, Open Energy já devia ser um troço que já devia. Cara, isso aí já devia estar organizado há muito tempo. Os APIs das concessionárias, padronização de unidade consumidora, de modelo de fatura de energia, de modelo de PDF. Tu tem que fornecer num arquivo editável e legível. Isso não é um favor que a concessionária te faz, isso é uma obrigação do cara, meu.
Tu tem que desenvolver uma tecnologia que lê PDF, porque o cara não se deu o trabalho porque o órgão regulador não parou 10 minutos para dizer, olha, vai ser esse template. Todo mundo tem que usar baixa por resolução, cara. E a concessionária que se vire para implementar, porque ela gasta dinheiro com isso, ela tem dinheiro para isso. Tu tem dinheiro, tu tem subvenção, tu tem tudo. E depois que um fez, faz para todo mundo. Então não é difícil fazer. Aí se debruça sobre uns temas totalmente aleatórios, assim, sabe? Eu acho que a gente tem. Claro que é uma. Talvez daí aqui também, olhando um pouco do meia-culpa, tá? É muito pouco funcionário. O cara tem que fazer a leitura de tarifa, por exemplo, do escopo todo, né? Fiscalização de outorga, processo administrativo, processo sancionatório, processo fiscalizatório, formação de preço, revisão de tarifa, treta, agora treta de GD. Os caras estão discutindo até prazo de conexão ou de desmembramento de usina de GD, cara. Que é um negócio que é surreal. Isso tem que subir para um órgão administrativo da ANEEL que deveria estar fiscalizando outorga. Os caras estão discutindo sobre faturamento de unidade com micro e mini geração de serviço. Erro de faturamento e devolução de valores em dobro de valores cobrados em tarifa de energia das concessionárias. Que seja 100 mil reais de objeto econômico analisado. Cara, isso não chega nem perto do tamanho do prejuízo que é tu alocar um funcionário desses, ao invés de resolver um problema como, por exemplo, sei lá, cara, suprimento, segurança, Ô Fred, padronização. deixa eu perguntar, e com o smart metering, isso não tem, esses problemas eles têm aumentado, diminuído? Não sei também quantas distribuidoras estão implantando isso, né? Eu sei que no Paraná tem Cara, uma. isso é uma tendência que vai acontecer, mas também, vamos lá, de novo, outro problema, tu não consegue ter internet na metade de uma rodovia no Brasil aqui, cara. Tu entrou pra metade do mato pra dentro, tu já não tem mais, não. Tu tem dois risquinhos ali, ó. Tanto é que tu já fala, né, ó, meu, eu vou pegar a estrada aqui, então pode ser que a ligação caia. Isso é padrão no Brasil, né, cara? Isso até o GPS já te avisa, ó, vamos pegar a estrada, vai entrar. Então, brincadeiras à parte aqui, é uma questão de falta de infraestrutura muito extensa ainda no Brasil. A gente falta infraestrutura de telecomunicações, de compartilhamento de informações, de clareza de informações, desse disclaimer que eu falei de os caras atualizam o BDGD uma vez por ano, que é o banco de dados Cara, uma vez por ano. É impossível que tu não consiga ter uma granularidade de dados mais apurado que isso. Cara, vamos fazer um esforço, galera. Vamos se ajudar, né? Não adianta tu só me falar que o cara da GD também incomoda. Mas eu sei que a CEMIG fez. Por que que não disponibilizou para todo mundo? A CEMIG tem lá, tu entra no site dela, tu consegue ver os barramentos ou o alimentador disponível. Cara, isso facilita assim, ó, monstruosamente o setor. E tu pode dar os indicativos de carga. Cara, faz o mapa de calor de geração. Ó, cara, eu preciso mais geração nesse alimentador. É impossível que tu não consiga fazer minuto a minuto ali um mapa de calor de fluxo de potência. Ó, à noite piscou uma luz lá. Cara, tá com a geração. Daí tu leva umas hidráulicas para lá, ou uma biomassa, se tu puder. Ou tu modula aquele alimentador, tá entendendo? Tu faz uma modulação daquele segmento da distribuidora. Cara, Uhum. microrrede, faz um gerenciamento de carga e demanda de microrrede. No interior, a tua carga no Brasil é geladeira, cara. A carga noturna no interior rural do Brasil é motor de geladeira, velho. É, mas tem umas E chocadeira menos de também. ventilador. Oi? Tem umas chocadeira também. Tá, vamos lá. Isso daí, tu trabalha com um regime que tu pode, de fato, organizar, mas Aham. a regulação ela anda muito devagar no Brasil, muito. E a discussão Uhum. talvez seja tão política que tu não consegue fazer essa É. estratificação, né? Falando em regulação, Kátia, essa MP 1300, a TUSD ficou de fora, né, para a GD. Você acha Nesse, que vai entrar depois? Como é que tem algum rumor aí de algum desenho sobre isso? Não? nesse momento, André, ela ficou de fora, tá? Mas a expectativa dela ser discutida na medida provisória 1304.
Uhum. e num outro projeto de lei que está tramitando no Congresso. É, há muito a ser falado, a ser discutido sobre o fim do desconto. Até o Fred ele pode complementar do ponto de vista jurídico, só que, a meu ver, isso é inconstitucional, né? Porque aquelas outorgas que tiveram o desconto não podem ter agora o desconto suprimido. É um direito adquirido, né? Então, Tu diz se da for. GD1, do cara da GD1 ali, Não, ou da não, o GD2, desconto. quando entra para a lei? Não, Qual da. não, Qual... o desconto do Da fio, tá? incentivada. Da Ah, tá, 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 TUG, tá, tá? tá. Tá, 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 tá. E da TUG e da TUG, que era o que estava previsto na 1.300. Então, não dá para Ó, simplesmente tirar o desconto do fio para aquelas outorgas que já tinham esse desconto. E se a gente for olhar para a GD, né, eu também entendo que também não dá para tirar esse desconto porque foi previsto em lei. Então, é segurança jurídica. A gente teve uma lei que previu esse desconto para 25 anos. Não dá para tirar agora, né? Esse é meu entendimento. Então, eu acho pouco Perfeito. É. provável que isso passe. E se passar, eu acho que vai ter judicialização. Uhum. eu E o vou dar setor. só o meu complemento, assim, de um Sim. aspecto. Eu concordo contigo, tá? Para mim, GD1, tu não pode cortar o cara da GD1 porque não existe previsão regulatória de corte para o GD1. Para GD2 e GD3, eu entendo que ali quando tu fala quando, no artigo 26, eu acho que é, ele diz lá o que tu pode descontar do fio e lá ele coloca custo de distribuidora, encargo, recuperação de alguma coisa. Eu entendo que assim, ó, por ali tu já consegue meter e aumentar o custo do fio B para o cara e Uhum. alterar dentro da tarifa da geração distribuída, tu entra com um valor que diminui a compensação. Refaz o cálculo do encargo e diz, olha, eu vou te cobrar esse custo. Hoje o entendimento é que esse custo é o fio B. Mas nada me impede de que no futuro não existe nenhum lugar da 14300 que diz assim: você vai ficar pagando tal a parcela referente ao fio B lá. O que ele fala é um conceito meio amplo lá. Então, se tu dilata aquele conceito por qualquer custo que tu botar da concessionária, na minha opinião, tu já tem base legal hoje para tu trabalhar o corte da geração distribuída. Não precisa esperar nenhum Do encontro de G, contas, que é onde do vai GD2 acontecer, assim. GD3, né? Do É, Hum. GD2, né? no E, GD2, GD3. e tudo no setor elétrico sempre foi feito com bastante prazo, com Não, essa gradualidade, né? Não nada abrupto, né? Mas, O mas que atrapalha, André, são ah, essas medidas provisórias agora que sim. vem, né? Não se faz reforma com medida provisória. Para mim, medida provisória é cavalo Uhum, de pau. Isso é, uhum, é o que preocupa, né? Então, assim, quando está se discutindo reforma do setor, que ainda tem prazo, que a sociedade, os agentes, associações discutem, né? Que nem a gente tinha o PL 414, que vinha sendo discutido, a gente tinha uma esperança ali. uhum, Agora, quando vem essas medidas provisórias, elas são vem os jabutis e depois elas são convertidas em lei, cabe tão somente a gente cumprir depois o que está lá. uhum. Então não tem esse prazo de transição, né? Ah, Poucas vezes certo. tem prazo de transição. É Eu muito ia falar rápido. isso mesmo, Uhum, Kátia, Fred, que acho que um dos problemas é que mudou a regra, eles querem que passe a valer de hoje para frente, ninguém quer uhum, fazer transição, uhum, ninguém quer discutir algo nesse sentido, né? Acho que esse é um grande problema que a gente tem e traz muita insegurança no setor como um todo, independente se é GD, se é, né, a ACL, ACR, aí a gente está sujeito ao que a gente vive e o que a gente vê hoje de processos, judicialização. Quantos anos a gente está discutindo risco hídrico aí, né? Ainda não acabou. Eu trabalhava nessa época nas térmicas, né?
Então, eu acho que esse é um problema que fala ali, do Fred estava falando, eu acho que planejamento, políticas públicas mais sérias, né, mais bem estruturadas, eu acho que é importante para o setor, não só para trazer segurança para todo mundo. Eu lembro que eu fiz uma entrevista com você, o André. Para Sim. mim, a maior dificuldade da abertura do mercado, e para mim ainda continua sendo o maior desafio do setor, é a discussão dos subsídios. Eu acho que E esse é sempre o maior foi. problema e É vai continuar sempre sendo, político. É. Não entende a tá? questão da matriz energética, dos impactos, Uhum, então aí o setor acaba sofrendo bastante sempre, né? uhum. Exatamente. Né, Dani, teve muita, quer dizer, não muita não, né? Mas teve comercializadora que botou o terror, né? Dizendo que ia acabar no dia seguinte o subsídio, né, e aí empurraram o contrato até 2030. Uma, inclusive, tá mal das pernas, tá lá com, né, Um uma tema tristeza. polêmico. Tema polêmico. Não Exato. vamos trazer nomes. Mas, Não. Rafael, se criou um mercado, né, Rafa? Que movimenta aí milhões, que, enfim, envolve milhões de pessoas. E lá atrás, esse subsídio, ele fazia sentido para desenvolver uma fonte que ainda estava muito incipiente, com custos de placa muito elevados, né? Mas essa fonte cresceu bastante, assim como a eólica, né? Que tinha ainda tem subsídio. E hoje em dia já é outra realidade, né? Sim, E o pessoal tem gente que fala assim que o subsídio, nesse caso da GD, é o Robin Hood às avessas, né? Porque alguém vai pagar a conta da distribuidora, porque afinal de contas o fio tem custo, o transformador tem custo, o poste tem custo, regulador de tensão, enfim, todos os equipamentos eles têm custo e têm que ser pagos, né? E aí, quando uma parcela da população paga menos, tem uma outra parcela da população, justamente aqueles que não instalaram os painéis solares, principalmente GD1, né? Ficam aí pagando a conta, né? Já a GD2 e GD3 eu vejo que ela ajuda, né? Ajuda a diminuir a claro. conta aí, né? Sem É, custo, né? tem Como é que você vê isso? participação. É. André, acho que é um conjunto de fatores que fez com que a GD crescesse e chegasse aonde chegou, tá? Eu acho que a gente tem a questão da evolução tecnológica, redução de custos de produção. Então, a gente não é um único fator, né? Eu não quero ser muito chato e repetitivo, mas acho que o que falta e vai com o que o Fred fala é um pouco de o setor, a regulação, o planejamento, ele é muito lento, ele não consegue, não está acompanhando, né? E aí a gente começa a ter essas distorções. No meu ponto de vista, cresceu demais, tinha que ter tido mecanismos lá atrás para tentar frear, a gente sabia, tá? Que nem eu falei para vocês, eu trabalhei em térmica. Lá atrás, em 2014, 2015, a gente via problemas, por exemplo, né? Não estou falando que a questão é o subsídio, mas intermitência, né, de eólicas. Então, a gente via muitos despachos térmicos pelo INS por restrição elétrica e não por razão energética no submercado Nordeste por conta para modular potência de eólica, então por conta de afundamentos. Então a gente já lá atrás já dava indícios. E o setor cresceu. Todo mundo está falando aí que BES vai ser a solução. Eu Nossa, acho tem que isso. não é a bala de prata que vai resolver. Eu acho que são diversos fatores que vão ter que ser implementados para a solução do problema que a gente tem hoje. É, Tanto de parte, né, políticas, como eu falei, públicas dentro do setor, planejamento, mas a gente sabe que a gente tem um problema para resolver. Fred já colocou que o problema é que do lado da GD tem muita gente que não entende o mercado como um todo.
E aí a gente começa essas guerras, né? Acho A que gritaria. a forma também que os problemas são colocados, digamos, à mesa, né? Kátia, Dani, André, Fred, não ajuda, né? É uma briga ali, um provocando o outro lado tem muita força, como o Fred falou, de é político que é dono de alguma coisa, de usina. Então, o outro lado, apesar de não ter tanta articulação política dentro do setor, mas ele tem uma força muito grande, né? Porque a população no geral ali é quem vota, é uma série de questões. Deixar o Fred também falar um É, pouco aí. Não, eu ia eu dizer vou assim, emendar uma pergunta, tá, manda, para o Fred poder colocar, já aproveitar e emendar a resposta, porque assim, E travou-se. congelou. com o armazenamento, aproveitando o Voltou. gancho do que o Rafael falou do BES, voltou? Voltou. Voltou. Aproveitando aqui, como é que enxerga a integração do GD com o BES, mobilidade? O Rafael falou até dessa integração. Pegando esse gancho do Rafael, como é que vocês enxergam isso para o futuro e toda essa integração? Fred, Excelente, Olha, Dani. deixa eu falo muito assim, eu sou coordenador regional da Associação Brasileira de Energia Solar, tá? É, e não é nem tanto por questão de fazer lobby, nem nada. Energia solar é uma coisa que eu realmente acredito, tá? Eu faço isso porque eu tenho a plena convicção de que é incontornável em qualquer lugar do mundo a dominância da energia solar. Tu não precisa, talvez, nem fazer tanto esforço para ela se tornar absolutamente endêmica, assim, só que ela é meio um gremlin, né? Então, depois que ela entrou ali, o troço sai de controle. Ah, e, de fato, isso acontece em todos os lugares do mundo. Ela provoca um distúrbio estrutural no setor mundialmente, assim. Então, todos os países do mundo passaram pelo problema de ter que tratar o seu gremlin dentro de casa. Os italianos tiveram que zerar lá a questão dos tetos solar deles. O mercado solar na Espanha colapsou por causa disso. Os caras entraram lá com GD para todo mundo. Isso foi há 15 anos atrás, né? E depois toraram o negócio e os espanhóis e os italianos vieram tudo aqui para o Brasil. Quem lembra dessa época do proto GD no Brasil, 2012, 2015. Tinha os leilão de energia centralizada até, acho que o primeiro veio em 14. 2012, 13, 14, o São Paulo era dominado por italiano e espanhol atrás de energia solar. Qualquer roda que tu andava, em qualquer lugar que tu andava, era gente falando de energia solar no Brasil. E era um negócio que efervescia, assim. Daí começou a surgir o famoso fundo do Dubai, né? Tem o cara do fundo do Dubai que quer investir em energia renovável no Brasil. O famoso cara. Esse cara nunca apareceu, tá? Mas é o cara do fundo do Dubai. Mas essa foi uma época dourada, assim, da energia solar no Brasil. O negócio atingiu níveis, cara, que a gente tem hoje aí. Nós vamos para 60 e picas giga em 10 anos, talvez, né? Então, o que eu quero dizer é que o Brasil, ele está absolutamente condenado a ter que conviver com uma expansão, cara, brutalmente exponencial de energia solar. Porque tem muito espaço, porque tem muito recurso, porque, querendo ou não, tu tem rede. Se tu paga, tu tem. Então, querendo ou não, tu tem como. Se tu quiser, tu monta um microgrid na tua fazenda, na tua cidade. Então, querendo ou não, tu já começa hoje a ter disponibilidade tecnológica de desmamado sim, tá entendendo? Então, tu já começa agora a criar tecnologias que tornam a necessidade de um sistema interligado gigantesco menos crítico, mas não dispensável, tá? Eu acho que o sistema interligado, hoje, em algumas aplicações, tu pode dizer, é o meu backup. Eu poderia estar aqui, dependendo da minha atividade que eu tenho na minha empresa hoje, se eu tiver uma curva de carga bem delimitada e bem marcada, o sistema interligado é o meu backup. Eu tenho ali um geradorzinho solar, grid zero, telhadão bombando. Se for meia dúzia de ar-condicionado e um galpão logístico, cara, tu não precisa de energia da rede. E daí tu bota uma bateria e tal. E tu bota tuas empilhadeiras carregando ali, então durante o dia tu troca tuas empilhadeiras a gás por um monte de empilhadeira elétrica,
Os bichinhos ficam ali de noite carregando, voltou, grid zero, não injeta nada, tua rede mantém uma certa, como é que eu digo, referência ali para ti. Mas o Brasil tem essa capacidade, e isso não está distante, isso acontece. A quantidade de coisa que a gente faz com grid zero é muito grande, tá? Então o pessoal hoje já olha um pouco mais para esse modelo de negócios. O que eu quero dizer é que talvez o Brasil devesse tirar a parte da potência do produto e transformar como um serviço. Então, tu tira a característica de potência associada da energia e leva isso tudo para o monopólio natural, que é onde, por exemplo, cara, contratação de potência, segurança de sistema de rede é uma parcela de custo fixo, tal qual é transmissão e distribuição. Só que a essa remuneração está incluída a potência. E quem é que faz esse preço? O ONS. O ONS me diz, cara, eu preciso contratar potência. O ONS vai lá, manda para a EPE, para a CCE, a CCE faz um contrato de potência para o cara. Quanto é que tu precisa de potência aonde? Cara, tu vai lá e fica bidando potência, tu remunera a potência do cara, mas tu cria um mecanismo de remuneração auxiliar por energia. Mas o cara, ele basicamente o que ele entrega. Cara, eu não, também não vou ficar dando aula para vocês. É um contrato de disponibilidade. Tu teria que dar uma torcidinha no tipo de contrato, carrega ele para o custo fixo do setor, resolveu o problema, cara. Recontrata tudo, repactua tudo. Quem é que tem potência associada? Leva para um bloco de negociação. Quem é que só entrega a quantidade? Vai para outro bloco da negociação. Daí tu leva para energia, competição, né? E do outro lado, tu leva o cara para o custo fixo e daí tu estratifica o setor de duas formas, né, cara? E daí, cara, tu quer entrar aqui e gerar como é garantia física para os caras, beleza. Tranquilo, tu vende esse produto aqui. Eu acho que, cara, se não me engano, acho que na Argentina eles estão repactuando assim, tá? Algumas hidrelétricas. Eu vi alguma coisa em algum edital que os argentinos mandaram, e daí, bah, coitado, quem é que vai fazer? Quem é que vai botar uns pila com os caras, né? Mas enfim, o mercado solar deles está bombando, tá? Bombando. O GD vai explodir na Argentina, é o próximo mercado da América do Sul, tá? Ele derrubou lá o custo de importação, o preço de energia tá alto e os caras estão atorando lá, velho. Vinícola, quem quiser ir também trabalhar, juntar lá Mendoza, tomar uns vinhos, aproveita para abrir uma integradora solar lá na Argentina que tá, o Olha aí, mercado está ó. demandando. Olha aí, Rafael. É verdade. Botou a deixa aí. É a minha ideia do É. setor, tá, gente? Ô Meu... Fred, e por que Oi. e na sua ótica, por que que isso ainda não aconteceu aqui? Por causa do que a gente já conversou, que a Nel tá sem braço, sem perna, com poucas pessoas, ou por causa de política, que a gente tem um ministério que não está olhando para isso? O que que você acha, na sua opinião? Eu Os vou fazer uma maiores piada desafios. negro aqui, né? Mas eu não vou, não vou. Cara, é Ou vontade. tudo Eu isso acho. junto? Não, eu Concordo. acho que é um pouco de vontade, um pouco de correto entendimento de como funciona o setor de tu condensar ali o mundo físico e o mundo contábil, tá? O mundo contratual e o mundo físico. Eles precisam se conversar mais. Então, o que acontece? O que falta é estabelecer uma correlação física do que acontece na rede. Então, o cara tem que entender que existem funções para as diferentes gerações e não faz mal tu descontratar algumas coisas e recontratar elas, repactuar elas, respeitando alguns critérios de arbitragem e, cara, e reposicionamento de custo do setor. Porque, de novo, aqui, tá? Alguém vai ter que ceder dos dois lados, senão todo mundo perde. Isso aqui é muito parecido com aquelas fases de casamento que tu leva para terapia de casal. Se tu não vai para terapia de casal para querer resolver, tu já começa a tristeza porque tu sabe que o fim tá chegando, né? Então, tu tá ali no setor onde ninguém quer abrir mão de nada e, cara, tu tá naquele momento que daí tu entra no choque do silêncio, né? Não, é melhor não falar, né? Melhor não falar nada. Então, ninguém fala nada e a situação vai caminhando em Vai direção ao caminhar. precipício. Melancolicamente, né? Mas é um pouco do momento. Tragicamente. É Vic, melancólico, porque é um fim triste de um projeto grandioso e prodigioso, né?
E daí agora ele chegou filosoficamente num momento de inflexão aonde eu não preciso mais tanto assim do sim, porque eu tenho ali sei lá, os rebeldes do setor. Solar. Então eu tenho bateria que me consegue modular, eu tenho muita geração, muito recurso solar, muita capacidade de obtenção de potência da rede. Então, cara, o Brasil tem potência para dar isso e ainda poderia e deveria acrescentar muito mais, né? Baixar talvez o custo de energia, porque daí se tu disponibiliza essa estabilidade, cara, joga na competição, os caras vão trabalhar por energia no Brasil é muito barato, cara. Na terra, né? Eu vou só pegar um gancho aí, Kátia. Eu acho que tem a questão de renovação aí também dos reguladores, trazer gente, oxigenar um pouco, É, porque eu acho que tem algumas questões de interesse, que nem voltando lá atrás. Pô, é, eu, quando trabalhei lá na térmica, a gente sabia que era problemático essas questões, e sempre, por exemplo, renováveis se concentrou muito no Nordeste. sim. Então, assim, a BES, se você não vier realmente como heads, DSOs aí, que têm sido discutidos, na verdade, o regulador e quem planeja a rede, ele não determinar aonde esses recursos vão ter que ficar, a gente vai ficar no mesmo problema que a gente enfrenta hoje. Então, Concordo. tem vontade, tem questão de inovação dentro do setor que eu acho que precisa avançar. Enfim, a gente deixou de fazer muito dever de casa por muito tempo e hoje esse é o preço que a gente está pagando. Essa é a minha visão. E se a gente, como o Fred, o André, vocês mesmos colocaram, Kátia, Dani, se a gente não arregaçar as mangas e trabalhar de fato, só vai piorar a situação, na minha visão, isso daí. Muito bom, pessoal. Quanta coisa, hein? Que aula hoje, hein? Quem assistir vai ganhar bastante. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Quero agradecer demais. Vamos ver se fazemos outros capítulos dessa novela, né, pessoal? E Vai é ter isso. bastante. Vai ter, né, Dani? Vai ter, tem bastante. Muito bem, muito bem. Então, um abraço a todos, aos nossos seguidores. Curtam, façam perguntas, pessoal. Pessoal tímido às vezes não faz pergunta, não comenta. Pode fazer. O máximo que pode acontecer é ninguém responder, né? Né, Fred? Mas a gente procura, vamos procurar responder. É isso aí. Um abraço a todos, até mais. Até mais, Bom, gente. boa Tchau. Obrigada, noite, gente. Tchau, Um gente. tchau. abraço. Obrigado, Tchau, até tchau. mais.